Então, beleza. Então, vamos começar. Nós vamos falar sobre esses dois problemas, né? E é interessante, vai aparecer aí na sua tela, né? Se ocorrer tudo bem, vai aparecer aí na sua tela. Bronquite e asma, né? Qual a diferença, quais os sintomas e se tem a possibilidade de controlar. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre essa questão, né? Para que possamos ajudar os nossos familiares, ajudar os nossos vizinhos, né? Aqueles que têm filhos, netos, né? Então, essa palestra vai com certeza contribuir para todos nós, né? Então, vamos entender um pouco. Claro que eu vou falar do problema, mas o objetivo é trazer a solução. Então, mas só vamos entender um pouco aqui, ó. Esses dois problemas que você foi convidado a participar aqui hoje provocam sintomas como falta de ar e tosse. Ela tem causas e implicações distintas. Enquanto a asma é desencadeada por um processo alérgico, e eu coloquei em vermelho porque a gente vai sanar a raiz do problema, né? Então, vamos repetir para a gente sintonizar. A asma desencadeia ou começa a surgir por um processo alérgico. Grava isso. A bronquite costuma agir de uma infecção provocada por vírus ou bactéria. Tá? Então, por isso que o conhecimento é importante. Hoje, o que a gente tem no mercado, né, são remédios que vai remediando a situação e não vai na raiz do problema. Tá? Não estou dizendo que você não deva ir no médico, fazer sua consulta, prevenção, ou se você tem algum problema. E se o médico pedir para você comprar algum remédio, você vai lá e compra também, não tem problema. Mas o que eu estou dizendo aqui, com essa introdução, é a gente entender a raiz. Então, é muito importante. Você que já nos ajuda a divulgar esse projeto, né? Anota isso aí, olha como é importante. A gente entender o porquê, né? O gatilho. Um tem a ver com alergia e outro tem a ver com infecção. Mas vamos lá. Ambos os processos levam à inflamação, né? Inflamações nas vias aéreas inferiores, chamadas brônquios, e os bronquíolos, que fazem parte dos pulmões. Então, inflamação, infecção, problema alérgico. A pessoa com asma, né, os bronquíolos são sensíveis a determinados agentes alérgicos, como cheiro forte, poeira, fumaça, e tem vários outros. Eu trouxe alguns exemplos aqui, né? E é interessante essa parte, aqui só fazendo um parênteses, né? Eu pesquisando, estudando, né, eu vi relatos, né? Limpe a sua casa, deixa a casa aberta, como se fosse só isso, né? Claro que a pessoa tem que ter higiene, eu tenho certeza que todos nós temos. Mas o cheiro forte, ele não vem somente da sua casa, né? Pode até acontecer de um casamento que você esteja, né? Uma festa, enfim, né? Uma pessoa que passa por você com cheiro forte ou até em contato com alguma substância, né? Então, não é só questão de limpeza, que todos nós cuidamos das nossas casas, né? A fumaça também pode ser que venha de um vizinho, né? Então, assim, eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, mas tem muito mais do que só questão dentro de casa, né? E aí vem a falta de ar, né? A respiração rápida, a falta de ar, então são acompanhados por chiado no peito e uma tosse seca, quer dizer, não produz nada, né? Só a tosse. Agora, vamos entender mais um pouco. Gostou do título do slide? Vamos entender mais um pouco. Bronquite tem tosse persistente e vai ter o muco, além da sensação de aperto no peito e mal-estar. Então, já vimos uma leve diferença entre uma e outra, né? Dependendo do tipo de bronquite, que pode ser aguda ou crônica, as crises podem durar dias, semanas ou até meses. Os sintomas demoram mais para desaparecer em quadros de bronquite do que de asma. Então, vou falar algo aqui que todo mundo sabe, mas eu vou falar, né? O cigarro causa problema sério, né? Talvez agora você não esteja sentindo, mas vai acontecer. Então, cuidado, viu? Então, a asma é sempre uma doença crônica com crises que vêm em volta, enquanto a bronquite aguda some, de forma espontânea, depois de algumas semanas. Eu coloquei um asterisco ali, que some, não quer dizer que ela foi embora, né? Ela adormeceu. E a pessoa vem sofrendo. Tem pessoas que, com a idade, né, isso some, né, a questão da bronquite. Mas nós estamos aqui tratando, claro, de pessoas, crianças que, ou adolescentes, né, que ainda continuam lutando contra essa questão. Então, é claro que se você fuma, vai ter problemas mesmo, porque você está afetando, assim, todo o seu sistema respiratório. Agora, eu coloquei ali também essa questão de crônica, né, eu pus ali em letras garrafais, para a gente entender o seguinte. Muitos problemas de saúde, o médico fala assim, ó, vê se já aconteceu com você ou com algum parente. É um problema crônico. Isso é um problema genético. Isso está na sua família. Tipo assim, a gente tem que acostumar com aquilo. Então, usa-se esse problema crônico, crônica, e pronto. A gente acha que não tem o que fazer. Eu tenho que aprender a conviver. Eu tenho que comprar remédios, bombinhas, enfim, uma série de fatores, porque eu tenho que aprender a conviver com o problema, porque ele não vai desaparecer. Em momento algum, durante a palestra, você vai ouvir eu falar cura. Eu não vou usar essa palavra. Mas nós vamos entender aqui como a gente pode ir na raiz. Lembra a raiz lá? Alergia e infecções. Então, é a partir deste conhecimento que tomamos boas decisões, que é isso que eu falei lá no início. Quanto mais conhecimento eu tenho, melhor para que eu tome uma decisão. Por isso, chame as pessoas, incentive as pessoas a conectarem. Quanto mais pessoas tiverem informação, melhor.
Porque sem a informação, a gente acha que tem só um caminho mesmo, né? Que é remédio e tomar algumas medidas, né, para conviver com aquilo. Mas aqui na palestra a gente vai lá na raiz da questão. Combinados? Então, beleza. Vamos continuar aqui, ó. Esse slide aqui eu chamei de alerta, porque ele realmente é um alerta, ó. Já a forma mais grave, chamada bronquite crônica, é causada pela deterioração das vias aéreas. Suas vias aéreas estão morrendo. Depois de serem expostas a substâncias prejudiciais por um longo período, por um longo tempo, como o cigarro. É uma luta, né? Largar de fumar. Mas é necessário você lutar, não desista. Muitas pessoas acabam recorrendo ao cigarro por vários fatores, né? Mas também por ansiedade. E a gente vai ver aqui que esse projeto ajuda a gente ficar mais tranquilo, tá? Então, essa exposição machuca as paredes, né, aqui do seu sistema respiratório, que pode melhorar, mas acaba ficando cicatrizes, viu? Você pode até recuperar, mas a cicatriz fica, e isso vai causar problema. Então, o espaço para a passagem do ar durante a respiração diminui de modo permanente. Será que é isso mesmo? Não acabou? Não tem mais o que fazer? Mas é interessante a gente ficar alerta, porque o cigarro, por exemplo, ele vai danificando. E talvez a hora que você mais queira aproveitar a vida, quando você está aposentado, que chegou, né, o netinho, você tem mais tempo livre, você já não vai ter a saúde. Né? E nós estamos falando de um problema do cigarro, né? A gente sabe quantos outros problemas causam, né? E como isso aqui, esse cenário desse alerta que eu estou trazendo para você, é claro que você vai levar um quadro de falta de ar e um cansaço contínuo. A dificuldade, um lance de escada, a pessoa já está se desfalecendo, né? E muitas vezes isso vai impactar que você não vai fazer atividade física. Não vai fazer atividade física, logo tende a aumentar o peso. Mesmo que não aumente o peso, o seu sangue pode começar com mais sujeiras e aí vai aumentar a sua pressão. Então, são problemas que vão ocorrendo, né? Que a princípio talvez seja um problema respiratório, mas que pode se agravando constantemente. Então, quem sofre com bronquite crônica está sujeito a piora com o passar do tempo. É muito sério. Não é algo que a gente deva deixar, né? Eu vou acostumar com isso mesmo. Então, os problemas tendem a aumentar, a acumular, e isso vai trazer dificuldades no dia a dia, inclusive problemas muito piores. Então, vale a pena a gente parar, ficar aqui até o final da palestra, para que possamos entender como esse projeto pode te ajudar. Então, nós vimos aqui o cenário dos problemas, né? E são milhões e milhões de pessoas no Brasil, viu, com esse tipo de problema. Agora a gente vai falar da solução. Então, tudo que você fez até hoje para resolver o problema da asma e bronquite, qualquer que seja o problema respiratório, talvez você cuida da poeira da sua casa, né? Você limpa a sua casa constantemente, deixa ela respirar, não é assim que usa o termo? Tem cuidado com cheiro forte, com produtos, talvez você nem usa perfume, né? Seu marido também não pode usar. Talvez você faz uso de algum medicamento, alguma vitamina ou algum polivitamínico, né, minerais, tudo isso. Talvez você procura fazer caminhadas, ficar mais ao ar livre, tudo isso somado, até hoje você investiu em 30% do seu corpo. O que eu vou lhe mostrar agora é como cuidar do restante, dos outros 70% do corpo. Então, você que já foi médicos, terapeutas, fez todo esse esforço e ainda continua com o problema, ou a sua criança, apesar do seu esforço, continua com o problema, é porque nós investimos numa pequena parte do corpo, que é o que eu acabei de comentar, e esquecemos dos outros 70% do nosso organismo. E o que seria esses outros 70% do nosso organismo? É água. E assim como eu achava antigamente, você que está aqui talvez acha que água é para matar sede. É normal, eu também pensava assim. Inclusive, eu comprava a melhor água que tinha na cidade para colocar uma ótima água em casa. Né? Mas eu achava que era isso. Ficava limitado a matar sede. Estou com sede, tomo água. Não estou com sede, eu não tomo água. Só que, aprendendo, estudando, né, me aproximando ainda mais desse projeto, eu encontrei algo fantástico, que é o que eu venho há 16, quase 17 anos, ajudando as pessoas a entender que água tem diferença. Se a água estiver adequada e apropriada, ela pode ser a principal ajuda para que você tenha saúde ou que você restabeleça a sua saúde. Mas ela tem que estar adequada e apropriada. Primeiro, a gente vai partir do princípio que você tem um filtro na sua casa. Não importa, tá? Se é um filtro que liga na tomada, se é um filtro de barro, se é um filtro que está lá na torneira, se você compra água mineral, tá? Não importa o filtro que você tem, combinado? Mas tem que filtrar a água. Só que quando você filtra essa água e vai tomar essa água, ela morreu quimicamente, assim, né? Ela perdeu dois grandes benefícios para o seu organismo. E é isso que nós vamos entender aqui nesse slide. Vou lhe mostrar uma comprovação, tá? Disso aí, de um dos principais laboratórios que tem no Brasil. Tá? Então, vamos entender esse slide aqui. Ó. Foto do lado esquerdo. Era eu tomando água antes de conhecer esse projeto. Eu tomava água e essas partes aqui não são sujeiras. Uma vez que a água está parada,
né? E toda a água está parada. Repara para você ver, ela fica lá parada no seu filtro, no garrafão de 20 litros. Ela está armazenada, parada. Quando isso acontece, as moléculas elas vão sendo atraídas umas às outras. É uma atração natural que acontece porque a água está parada. Quando há essa atração entre as moléculas, forma o cluster, né? Ou macromoléculas. E essa parte verde e amarela aqui, ó, é a boquinha da célula. Imagina, se a célula é tão minúscula que nós não conseguimos visualizar, imagina o orifício por onde a água entra. Então, a água ela tem que estar extremamente leve. Como a maioria da água, a que eu bebi, a que você bebe, que ainda não conhece esse projeto, é uma água boa, só que ela não está sendo absorvida pelo organismo. O seu organismo está sujo, sem os minerais, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, não é o fato de não tomar água. A gente até toma água, né? Mas olha só, a maior parte da água, ela não é absorvida pelo seu organismo. Agora, olha a foto aqui do lado direito. Olha quantas moléculas de água estão adentrando a essa célula. Então, essa célula do lado direito, ela está hidratada, desintoxicada e alimentada, porque os minerais contidos na água é o insumo para que o processo celular aconteça. Quando o processo celular, que são milhares de processos que vão acontecer no seu organismo, que precisa desse líquido, esses processos liberam lixo, né? Aqui, no caso, o lixo celular. Então, a água vai lá e limpa esse lixo também. Ou seja, a água limpa, né? A água alimenta, ela hidrata e ela desintoxica. Então, a água ela precisa estar adequada para conseguir tudo isso. Só que a maioria das pessoas, igual eu também antigamente, eu tomava uma água que não hidratava, não fazia tudo isso. Era só para matar sede. Por isso que o conhecimento é importante. Viu? A água tem diferença. Então, nós fomos lá no Instituto Falkenbauer, que é um instituto alemão que tem uma sede aqui, uma filial aqui no Brasil, e eles são muito conhecidos, respeitados. Então, é um grande centro de controle de qualidade. Então, eles fazem um controle de qualidade dos produtos. Nós procuramos o melhor no Brasil. Olha só a dureza da água. 9,9. Uma água difícil de ser absorvida. Viu que eu te falei que a água tem diferença? Agora, olha, depois de 20 minutos, já começou a melhorar. Depois de 1 hora, 1,5. Uma água mais leve, mais fácil de ser absorvida. 6 vezes mais eficiente. Então, a água é o principal coadjuvante do nosso organismo. Esse momento eu paro e penso. Toda vez que eu falo isso, eu paro e penso. Por que quando a gente vai ao médico, ele não pergunta qual a água que você toma? Não deveria. Porque 70% do corpo é constituído desse importante líquido. Então, a nossa questão aqui, levar para você o conhecimento, é para que você perceba os benefícios quando você investe em 70% do corpo. Olha, esse projeto, daqui a pouco eu vou te explicar por que é um projeto. Ele vem com esse dispositivo aqui, pequeno, tá vendo? Bem pequeno. Que você vai colocar na sua água. Tá? Na água filtrada que você tem, no reservatório, não importa. A pessoa, nós vamos te ajudar a colocar esse dispositivo. Ele vai gerar um campo forte monopolar. Esse campo forte monopolar, ele agita as moléculas de água. Por isso que nós vimos ali a água sair de 9,9 de dureza para 1,5. Esse dispositivo, ele dura a vida toda. Por isso que é um projeto de saúde. É um projeto que você tem esse primeiro dispositivo que vai durar a vida toda e você simplesmente vai colocar na sua água. E a água você já bebe, não vai alterar nem sua rotina, né? Agora, esse outro aqui, ele libera minerais na água, percebe que ele é furadinho? Ele vai liberando, principalmente, né, os dois principais que nós precisamos, que é o cálcio e o magnésio. Mas calma, talvez você pense assim, mas eu tenho pedra nos rins. Eu vou te explicar daqui a pouquinho. Mas a liberação desses minerais faz com que a água fique extremamente leve e rica em minerais. Porque, como eu disse lá no início, eu comprava a melhor água. Só que essa água ela é boa, adequada, com minerais na fonte. Uma vez que você compra uma água que vem num garrafão de plástico, depois eu fui estudar essa questão do plástico também, até chegar na sua casa, ela também foi perdendo as propriedades. O que esses dois produtos fazem, né? Esses dois dispositivos? Ele devolve para a água a leveza e os minerais. A água, pessoal, ela foi feita para ficar em movimento. Presta atenção, Deus criou represa. Ele criou um ciclo da água. Mas diante desse tanto de gente, nós precisamos fazer represa para ter o conforto da água chegar na nossa casa. Que ainda bem que é assim, né? Não temos que ir lá no rio encher um balde, né? A gente abre a torneira, tem água. Isso é ótimo. Só que cobrou um custo. É igual a estrada, de vez em quando mata animais. É uma ótima, é bom andar na estrada no asfalto. Mas, infelizmente, o bichinho ali. Então, a tecnologia, esse avanço é muito bom, mas tem um probleminha. E no caso da água, não é um probleminha, né, quando o animal morre, mas no caso da água, ficou também esse problema grande. A água não é o principal alimento, já ouviu essa frase? Já ouviu, Manuel? Já ouviu essa frase? Já, né? Muita gente já ouviu. A água é o principal alimento. Só que não é a água em si, que é importante, né, para matar, para hidratar. São os minerais.
Por isso que esse projeto ele ganhou uma dimensão muito maior quando conseguimos identificar uma forma de liberar minerais na água. E esse verde, que eu mostrei para você que libera minerais, você vai trocar de 3, no máximo 5 anos. Todos podem fazer uso, não tem contraindicação. E mais, todas as pessoas que começam a fazer o uso desse projeto são acompanhados por 60 dias. São acompanhados por 60 dias. Mas eu poderia resumir isso aqui tudo da seguinte forma. Pense na pessoa que te convidou. Pensa na seriedade dessa pessoa que te fez o convite. Provavelmente você a conheça. Ou talvez você recebeu esse convite, mas tem como você mensurar a seriedade dessa pessoa pelo um pouco que você conhece dela. Mas aqueles que conhecem a pessoa, pensa nisso. Ela te convidou pela eficiência do projeto. Ela quer lhe ajudar. Como ela talvez já foi ajudada, porque aqui muitas pessoas que nos ajudam a fazer as divulgações são pessoas que já perceberam o resultado desse projeto. E aí te convidou. E eu estou aqui lhe mostrando a eficiência deste projeto de saúde. E tem mais, viu? Não acabou não. Agora nós vamos entender o porquê. Nós melhoramos a água, mas o que que essa água vai fazer no meu organismo para que eu possa melhorar a asma e a bronquite? Viu? O porquê é importante. Nós já vimos um pouquinho do problema, já vimos que esse dispositivo deixa a água extremamente leve e mineralizada, e agora nós vamos entender por que que resolve esses dois problemas. Então vamos lá. Antes, um pouquinho, só te mostrar, ó, a Unesp, a Universidade do Estado de São Paulo, ele já pesquisou o nosso projeto, a APTA, que é uma associação de tecnologia, o Falcon Bauer, que eu já mostrei para vocês, e até nos Estados Unidos, nós temos a comprovação que esse projeto gera um campo forte monopolar, para você ver a seriedade. Então, vamos lá. Você começou a fazer uso do projeto. Qual o primeiro benefício que você tem? Limpeza do seu organismo. A partir de agora, ele vai ser realmente hidratado. Vamos entender, então? Olha só. A desidratação, ou a falta de uma água leve, fina, fácil de ser absorvida, muda a fluidez do sangue. Aí o seu sangue fica sujo. Onde tem um sangue sujo, você não tem nutrientes e não tem oxigênio. Dessa forma, você vai ter uma resposta imunológica inadequada, porque vai atrapalhar. Olha só o que essa especialista explicou. Manter a hidratação do corpo permite o funcionamento da imunoglobulina. O que é isso? É o principal anticorpo do seu sistema imunológico contra infecções. Lembra que nós falei, grava essa palavra, infecções. Olha o que eu estou trazendo para você. A vitamina C ajuda, a vitamina D ajuda, mas o que que realmente vai contribuir com o seu sistema imunológico? A devida hidratação. Porque aí eu tenho um sangue limpo, que é a água que limpa, né? Tenho um sangue limpo, oxigenado e com nutrientes. Por que que eu não escuto muito isso? Porque não vende em farmácia. Você não acha na internet a imunoglobulina. Você tem que criar isso no seu corpo. E como que você faz isso? Investindo na água que você toma, que é um hábito que você já tem, só que agora melhorado 6 vezes e rica em nutrientes. Então, esse aqui é o primeiro passo. É o primeiro passo. Tá? Aumento da sua imunidade, aumento da imunoglobulina, meu sistema de defesa vai agir contra infecções. Mas tem mais, olha só. Foi feita uma pesquisa científica, e olha que interessante. Ela foi lá em Oklahoma, foram 15 participantes, 3 grupos de 5 pessoas, tá? Tinham pelo menos 2 sintomas, né, de rinite, asma, bronquite, tá? E olha só, 6 semanas. E esses 3 grupos, cada um recebeu um determinado experimento para fazer uso. O primeiro grupo recebeu o que é a base, né, da maioria dos medicamentos para quem tem esse problema, né, que é a tricinolona. O segundo, uma dosagem de magnésio, guarda esse nome. E o terceiro, nada, uma água, uma água salgada. E eles passaram durante 6 semanas fazendo a pesquisa científica. Olha só o resultado. De acordo com os efeitos declarados pelos participantes, foi de uma melhora significativa no grupo com solução com magnésio. Por quê? As enzimas, elas trabalham melhor se tiver abundância desse importantíssimo mineral. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão da enzima. Mas olha só, podemos afirmar de uma vez que esse projeto, né, não podemos afirmar mais uma vez, que esse projeto vai na raiz do problema, né, para ajudar a pessoa. Então, é uma solução mais eficiente. Estimula o seu organismo a produzir as defesas necessárias para o controle da asma e bronquite. Primeiro, não resolveu a questão da infecção, porque aumentou a sua imunidade, e a fagocitose, que é algo que, né, aumenta em 300% com esse projeto, né, o que ajuda a combater também as infecções. Mas este mineral que é liberado, agora nós vamos aprofundar um pouco mais como esse mineral vai ajudar você na asma e na bronquite. Então, vamos só recapitular rapidinho. Limpamos o seu organismo, primeiro fato.
aumentamos a sua imunidade. Agora, o seu organismo ele fica mais acessível, ele consegue administrar melhor esse estímulo do magnésio, porque ele está limpo. Ele não está, esse mineral está na corrente sanguínea, correndo pelo seu corpo, como não tem a sujeira, como a água está extremamente leve, ele é melhor absorvido pelo seu organismo. Olha só, então, na forma do hidróxido de magnésio, né, provoca a dilatação dos brônquios, e isso ajuda a controlar a inflamação e reduz a gravidade da asma e bronquite. Inclusive, eu trouxe aqui um comentário de uma doutora que eu encontrei, que é a Tereza Muniz Queiroz. Ela falou que uma grande vantagem para pacientes, né, que têm asmas, bronquite, né, é que vai ajudar a evitar complicações relacionadas a infecções pulmonares. Porque ajuda nessa questão. O magnésio por si só já é um estímulo para o organismo no controle das infecções. Tá? Então, viu só, eu vou na raiz do problema, não vou ter mais a infecção. Então, eu vou dilatar, vou respirar melhor. E isso vai ajudar de muitas maneiras. Uma outra, quando eu tenho deficiência, eu tenho a função imune do organismo prejudicada, deficiência de magnésio. Então, ele tem um papel-chave também na imunidade. Ele vai agir na resposta rápida que o organismo necessita quando entra algum invasor, né? Quando tem alguma infecção. Lembra das alergias? Então, vamos ler aqui junto. O magnésio é a gasolina das enzimas. É o que faz com que as enzimas funcionem bem. Então, vamos entender essa parte aqui, porque vai ajudar não só quem tem asma, mas pessoas que sofrem com intolerância à lactose, intolerância ao glúten, ao trigo, a algum composto químico, bijuteria, pessoas que têm alergia. Inclusive, eu fico muito penalizado com quem tem alergia, porque é um gasto contínuo, né? Todo mês tem que fazer compras, né? Para resolver a alergia, mas ninguém explica que tem uma raiz. Viu como foi bom você conectar aqui hoje? Qual é a raiz dessa questão das alergias? Você vai ouvir médico falando, ah, mas tem outros problemas, tem isso, tem... Não, tem, mas eu estou dizendo assim, ó, a raiz do negócio é quando as enzimas não recebem o estímulo que precisam. Se o seu organismo está sujo, como que ele vai administrar esse estímulo? Aí a pessoa fica tomando remédio, fica remediando. Agora, você limpando, desintoxicando o seu organismo, as enzimas vão receber o magnésio, que é o combustível para que elas funcionem bem. Então, quando eu tenho alergia, porque uma ou outra não está funcionando bem, mas agora todo copo com água passa a ser um tratamento de saúde, todas passam a funcionar bem, as alergias vão diminuindo, vai impactar em quem tem asma, de forma positiva. Então, vai controlar as alergias. As defesas do corpo, elas ficam estabilizadas. As enzimas passam a receber o estímulo necessário. Então, a pessoa ela vai ficar menos suscetível ou bem preparada quando tiver um vírus. Uma gripe, por exemplo, né? Um resfriado não vai se tornar uma gripe. Ou um vírus, bactéria, fungo, né? Essas alergias que nós comentamos durante a palestra. Tudo por quê? Ela tomou água. Aí você pensa, ué, mas eu sempre tomei água, agora vai melhorar? Então, essa que é a questão, né? Por isso que eu estou aqui falando com você já há um certo tempo, mostrando para você o porquê. E antes você tomava água e mal matava a sua sede. Agora a água está adequada e apropriada, extremamente leve e rica em minerais. Este aqui vai durar a vida toda, você nunca vai trocar. Olha, que legal. E esse outro aqui, que libera os minerais, você vai trocar ele de 3 a 5 anos. Eu vou falar com aqueles que têm pedra nos rins. Essa questão dos cálculos renais, elas são formadas pelo acúmulo de cálcio. Não é só o cálcio, não, mas a maioria é isso, né? O magnésio, ele libera o cálcio naquele organismo que tem o excesso de cálcio. Talvez a sua água tenha muito cálcio, talvez a sua alimentação tenha muito cálcio, mas esse projeto vai equilibrar isso. Então, se você tem muito cálcio no organismo, ele limpa. Então, você nunca mais vai ter pedra nos rins. Mas se você tiver deficiência de cálcio, dores, né, artrite, artrose, bico de papagaio, bursite, hernia de disco, enfim, né, desgaste no joelho, desgaste na rótula do joelho, né, tudo isso o magnésio vai identificar e vai começar a segurar o cálcio e vai perder. Então, o magnésio, ele controla o cálcio no seu organismo. Tanto é que na mesma casa, se tiver alguém com pedra nos rins e uma outra pessoa com artrite, artrose, ambas vão sentir resultados, porque o magnésio faz essa regulagem do cálcio. Por isso que não tem contraindicação. É água. Ah, mas eu tomo remédio, isso não tem problema, é água que você está usando. Ah, eu preciso falar com o médico. Pode falar, não tem problema não, mas é água. Não é um remédio que está sendo colocado. Então, você não precisa alterar a sua rotina. Agora, se lá na frente você não tiver mais ataque de asma, está respirando melhor, não tem mais bronquite, então joga fora a bombinha. Para que você vai ficar pondo remédio se você não sente nada, não é? E isso é gradativo, por isso que acompanhamos todas as pessoas por 60 dias, viu? Então, esse é o nosso objetivo, que as pessoas tenham conhecimento e que esse conhecimento ajude as pessoas a tomar uma boa decisão. E nem altera a sua rotina, hein? Que é só tomar água.
Só que agora uma água adequada e apropriada, extremamente leve e rica em minerais. Quantos benefícios, né? Vou te falar algo aqui que a água te ajuda também, te dá disposição. Lembra aquela falta de ar, aquele cansaço? Aquilo ali vai melhorar, porque as suas vias aéreas vão ficar dilatadas, né, da forma certa, porque talvez hoje está meio com problema. Só que vai te dar energia. A produção da ATP vai acontecer com mais frequência, que é o que te dá energia. Então, vira um círculo agora virtuoso, positivo. Eu durmo melhor, porque meus neurotransmissores vão funcionar melhor. Eu tenho disposição durante o dia. Meu intestino vai funcionar bem, porque uma água 6 vezes mais leve, o bolo fecal fica pastoso, e os movimentos peristálticos acontecem com o estímulo deste mineral magnésio. Então, a soma disso tudo vai ajudar você nos mais variados problemas. Sabe, porque o nosso organismo ele é extremamente bem feito. Só que o principal coadjuvante morreu. A água ficou limitada a matar sede. Quando eu cuido dessa parte do meu organismo, e eu começo a aumentar a imunidade, receber os estímulos dos minerais, vai impactar, por exemplo, em um assunto que você nem falamos aqui, pressão alta. Porque a sua circulação está melhor, você aumentou a sua imunidade, você não tem mais colesterol, triglicérides. Né? Aquela sujeira foi limpa. E aí o coração vai batendo mais devagar, não precisa pôr pressão, porque o sangue está na viscosidade correta. Ah, mas o negócio meu é diabetes. Então, uma vez que o sangue, né, o triglicérides diminui, a produção do seu organismo vai melhorar em vários aspectos, presta atenção, controlar de forma natural a diabetes. Não é cura da diabetes, porque ela não tem cura. E se o meu problema for a fibromialgia, que é outro problema que muitas pessoas têm, infelizmente, né? Mais mulheres, você vai ver a melhora nessas dores, chegando a quase 100%, mesmo depois de uma atividade física, uma limpeza, uma geral na casa, você vai ver que essas dores já não vão vir muito. O nosso organismo é extremamente bem feito, só que ele está padecendo de forma muito precoce. O principal alimento nosso morreu. E, além disso, ainda colocamos muito açúcar, sedentarismo, poluição, estresse, né? Tem gente trocando o almoço por um fast food. Então, a gente vê que as pessoas estão envelhecendo rápido, principalmente por dentro, que eu estou dizendo, né? É isso que eu vim aqui trazer para você. Invista na sua saúde, não na doença. Se até hoje você fez isso, beleza, passou, passou. Mas a partir de agora, com esse conhecimento, você pode tomar boas decisões. Combinado? Você e a sua família merecem um investimento na saúde, não altera a sua rotina e não tem contraindicação nenhuma. Além disso, você será acompanhado por 60 dias. Conta aí, alguma vez o médico, a farmácia te ligou? E aí, tem uma semana que você está tomando um remédio, melhorou? Ah, não, nós vamos te ligar semana que vem. A gente quer que você melhore com essa caixinha de remédio. Vamos te ligar mês que vem, semana que vem. Já aconteceu, João? Hein, Sônia? Já ligaram para vocês aí já? Não, né? Não liga, né? Eu só quero que você volte lá, não é assim, Manuel? A gente quer que você invista na saúde. Não estou falando cura, mas tenha certeza que é o melhor investimento que você pode fazer na sua saúde, da família toda, sem nenhuma contraindicação, é na água que você toma. Só que agora 6 vezes mais leve e mineralizada. Tem alguém aqui que já faz uso desse projeto e queira compartilhar conosco uma melhora que você teve? As pessoas ficam mandando no WhatsApp, eu queria ter falado, então agora em toda a apresentação eu vou dar a chance. Né? Se você quiser, você levanta a mãozinha virtual. Então, se você teve melhora, não importa, talvez não seja problema respiratório, né? Mas tem que ser breve. Ó, já apareceu mãozinha ali. Eu não vou conseguir chamar todo mundo, viu? Então não fique bravo, nem brava. Tá bom? Mas se for problema respiratório, tem alguém com problema respiratório que melhorou, faz assim, a Rose. Então vamos falar com a Rose primeiro, e a Elisa também falou que é problema respiratório. Então vamos lá, Rose, ativa seu microfone. Ó, você que é o nosso convidado, preste atenção nisso, é muito importante a gente ter o feedback, né, o retorno das pessoas que estão usando. Porque não falar não é fácil, mas eu estou aqui mostrando para você. Mas seja bem-vinda, Rose, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Rômulo? Qual é a cidade que você mora, Rose? Eu moro em Jundiaí, interior de São Paulo. Oxe, aqui pertinho. Pertinho. Que legal, Rose. Você esteve na palestra que eu fiz aí? Estive, sim. Ah, é Minhas muita duas gente. meninas. Ah, que legal. Me desculpa se eu Foi não em gravei. família. Imagina. Ah, eu lembro, seu esposo ali do lado, lá no fundinho, não é? Isso. Ah, legal, eu lembro. Rose, conta para nós, qual era o seu problema, como está hoje? Ó, vou falar um pouquinho das meninas, né? Que é problemas respiratórios. As duas têm bronquite, rinite e sinusite. Todos os ites da vida. Tem 3 meses que nós estamos fazendo uso, né? Da água, do projeto. E esses 3 meses, elas não usou a bombinha. E hoje foi na pneumologista e elas estão super bem. Está controlado. E a médica suspendeu. Não precisa mais fazer o uso do corticoide, né? E do sabutamol. E antes era direto? Era direto, 4 anos seguidos, assim, ó. Só trocando de remédio mesmo. Então nós ajudamos na conta da farmácia, diminuiu então. Oh, bastante, viu? Ajudou bastante mesmo. E no meu caso foi no caso da fibromialgia. Melhorou bastante as minhas dores, a qualidade do sono.
tá? Estou dormindo super bem agora, acordando disposta, né? Maravilha. Que bom. Um forte abraço às suas meninas, viu? E parabéns por Obrigada. procurar um projeto e investir na saúde delas, né? Eu que agradeço, muito Um grata, abraço ao viu? seu Tudo esposo de também, bom. Zoe. Dou sim, obrigada. Valeu. E é bom, né? Porque ela está investindo na saúde das meninas para lá na frente não ter outro IT, que é artrite. Né? Então, desde já, está mantendo a saúde dos meninos, das meninas dela, né? Vamos falar com a Elisa aqui, então. Elisa, ativa seu microfone, por favor. Também é problema respiratório, Elisa? No começo da pandemia, eu estava fazendo muito churrasco, né? Eu estava com gordura no fígado e eu aproveitei para fazer as carnes no carvão. Então, eu me intoxiquei, terminei me intoxicando de tanta fumaça. E eu sou muito alérgica, né? Aí me intoxiquei e não era Covid, né? Eles acharam Covid, mas não era, não tinha sintoma nenhum de Covid. Eu simplesmente me intoxiquei de fumaça. Qualquer fumaça que eu sinto já tampa minhas narinas, fico sem fôlego. Aí eu fiquei com muita falta de ar. Eu não conseguia comer direito, não conseguia tomar água. A água era só de golezinho para não engasgar. Se eu engasgasse, eu não tinha condição de voltar. Então, eu fazia de tudo para mim não me engasgar com água. Aí, fiquei quase 2 anos nessa situação péssima. Eu passei a dormir em rede, que eu ficava quase sentada, né? Passei a dormir na rede, não na cama, porque eu não conseguia baixar muito a cabeça. Tinha que ficar com o corpo levantado mesmo. Agora, depois de 2 anos, que eu comecei a fazer uso da água magnetizada, em junho do ano passado, foi que realmente eu estou conseguindo cantar, correr, pular, entendeu? Então, eu melhorei muito. Que bom, Elisa, que bom. Melhorei de muitas outras coisas, como o caos da menopausa, que é terrível na gente, dá uma impaciência, dá um nervosismo, uma suadeira. Acabou isso em mim. Eu estava com um síndrome do pânico, agora em janeiro, também acabou. Minha ansiedade agora está bem pouquinha. E também o intestino, que eu sofria muitos anos de intestino. Eu achava que eu Olha, ia morrer. Elisa, quantos benefícios, vocês viu que quer investir em 70% do corpo? Muitas mulheres, no período da menopausa, né, acham que é assim mesmo, e gastam dinheiros e dinheiros, né, com reposição disso, reposição daquilo. Então, assim, pular a menopausa não tem como, mas vamos passar por ela, a mulher passar por ela, tranquilo, né, Elisa? Então, eu estou super bem agora. Que bom, Elisa. Muito obrigado, viu, pela sua participação, contribuir conosco com o seu depoimento. E é assim, pessoal, é isso que a gente quer para você. Saúde e qualidade de vida. A Elisa, a Rose, poderiam continuar do mesmo jeito. Ninguém iria lá brigar com ela. Mas é esse conhecimento que nos ajuda a tomar boas decisões. E eu espero que você esteja aqui nos ouvindo, pondere sobre isso.